Olá, seja bem-vindo. Ego, o estado atual da humanidade. As palavras não importa se são verbalizadas e transformadas em sons ou se permanecem como pensamentos. Podem lançar um encanto quase hipnótico sobre nós. É muito fácil nos perdermos por causa delas, sermos hipnotizados pela crença implícita de que, quando vinculamos um termo a alguma coisa, sabemos o que ela é, mas, na verdade, não sabemos. Apenas encobrimos um mistério como um rótulo. Tudo, um pássaro, uma árvore, uma simples pedra, e certamente um ser humano, é, em última análise, incognoscível. Isso ocorre porque todas as coisas têm uma profundidade insondável. Tudo o que podemos perceber, sentir e pensar a respeito é a camada superficial da realidade, menos do que a ponta do iceberg. Sob a aparência superficial, todas as coisas estão ligadas não apenas a tudo o que existe, como também à origem de toda a vida da qual procedemos. Até mesmo uma pedra, e mais facilmente uma flor ou um pássaro, pode nos mostrar o caminho de volta a Deus, a origem, a nós mesmos. Quando olhamos para algo assim, ou o seguramos e depois o deixamos ir, sem lhe impor uma palavra nem um rótulo mental, uma sensação de assombro, de maravilha, surge dentro de nós. A essência desse elemento comunica-se conosco de modo silencioso e reflete nossa própria essência para nós. Isso é o que os grandes artistas sentem e conseguem transmitir com sua arte. Van Gogh não disse, isto é apenas uma cadeira velha. Ele olhou e olhou e olhou e sentiu a existência da cadeira. Depois sentou-se de frente para a tela e pegou o pincel. A cadeira em si tinha um valor irrisório. A pintura desse mesmo objeto vale hoje milhões de dólares. Sempre que não encobrimos o mundo com palavras e rótulos, retorna à nossa vida a sensação do milagre, que foi perdida muito tempo atrás, quando a humanidade, em vez de usar o pensamento, deixou-se possuir por ele. Uma profundidade volta à nossa vida. As coisas recuperam sua novidade, seu frescor, e o maior de todos os milagres é vivenciar o eu essencial antes de quaisquer palavras, pensamentos, rótulos mentais e imagens. Para que isso aconteça, precisamos desvincular nossa percepção do eu, da existência, de todas as coisas que se misturaram ou se identificaram com ele. Quanto mais rápidos somos em ligar rótulos verbais ou mentais a coisas, pessoas e situações, mais superficial e sem vida nossa realidade se torna. Assim, mais fracos nos mostramos em relação a ela, ao milagre da vida que continuamente se desenrola dentro de nós e ao nosso redor. Com essa atitude podemos ganhar inteligência, mas perdemos sabedoria, assim como alegria, amor, criatividade e vivacidade. Essas qualidades ficam ocultas na lacuna silenciosa entre a percepção e a interpretação. É evidente que necessitamos usar palavras e pensamentos. Ambos têm sua própria beleza. No entanto, será que precisamos ser aprisionados por eles? As palavras reduzem a realidade a algo que a mente humana é capaz de entender, o que não é muita coisa. A linguagem consiste em 5 sons básicos que se originam nas cordas vocais. Eles são as vogais A, E, I, O, U. Os outros sons são consoantes produzidas pela expressão do ar, S, F, G e assim por diante. Você acredita que uma combinação desses sons básicos é suficiente para explicar quem é você, o propósito supremo do universo, ou até mesmo o que uma árvore ou uma pedra são em essência? O eu ilusório. A palavra eu incorpora o maior erro e a verdade mais profunda, dependendo de como é utilizada. No uso convencional, não só é um dos termos empregados com maior frequência, juntamente com as palavras correlatas mim, meu, comigo e etc., como é um dos mais enganosos na sua aplicação cotidiana normal. Eu
contém o erro primordial, uma percepção equivocada de quem a pessoa é, um sentido ilusório da identidade. Isso é o ego. E o que Albert Einstein, que possuía um admirável entendimento não só da realidade do espaço e do tempo, como da natureza humana, chamou de ilusão de ótica da consciência. Essa identidade ilusória se torna então a base de todas as interpretações, ou melhor, das más interpretações posteriores da realidade, de todos os processos de pensamento, das interações e dos relacionamentos. A realidade do indivíduo passa a ser um reflexo da ilusão original. O lado bom disso é que, se formos capazes de reconhecer a ilusão como tal, ela se dissolverá. A identificação da ilusão é seu fim. Sua sobrevivência depende do nosso erro em considerá-la a realidade. Quando compreendemos quem não somos, a realidade do que somos aparece por si mesma. Assim, qual é a natureza dessa identidade ilusória? Aquilo a que costumamos nos referir quando dizemos eu não é quem nós somos. Por um ato monstruoso de reducionismo, a profundidade infinita de quem somos confundiu-se com um som produzido pelas cordas vocais ou pelo pensamento do eu, na nossa mente e com qualquer outra coisa com que o eu esteja identificado. Portanto, a quem se refere o eu comum e os termos relacionados mim, meu ou comigo. Quando uma criança aprende que uma sequência de sons produzida pelas cordas vocais dos pais é seu nome, ela começa a fazer com que uma palavra, que na sua mente se torna um pensamento, corresponda a quem ela é. Nessa fase, algumas crianças se referem a si mesmas na terceira pessoa. João está com fome. Pouco tempo depois, aprendem a palavra mágica eu e a equiparam ao seu nome, ao qual já atribuíram o significado de quem elas são. Então, outros pensamentos aparecem e se fundem com a percepção original do eu. O passo seguinte são pensamentos de mim e meu para designar as coisas que, de alguma forma, são parte do eu. Isso é a identificação com objetos, o que significa conferir às coisas, em última análise, pensamentos que representam coisas, uma percepção do eu, extraindo assim uma identidade delas. Quando algo que a criança chama de meu brinquedo se quebra ou é tirado dela, surge um intenso sofrimento. Não porque o objeto tenha um valor intrínseco, a criança logo perde o interesse por ele e o substitui por outro item qualquer, e sim por causa do pensamento meu. O brinquedo torna-se parte do desenvolvimento da percepção da identidade do eu. Desse modo, à medida que a criança cresce, o pensamento original do eu atrai outros pensamentos para si mesma, passa a se identificar com diversos elementos, como nacionalidade, gênero, raça, religião, profissão, bens materiais, o corpo percebido pelos sentidos e etc. Outras coisas com as quais o eu se identifica são papéis, como pai, mãe, marido, esposa e assim por diante. Opiniões e conhecimento acumulados, o gostar e o não gostar, além de fatos que aconteceram no passado, cuja lembrança são pensamentos que posteriormente definem a percepção da identidade como eu e minha história. Esses são apenas alguns dos aspectos dos quais as pessoas extraem sua percepção de quem elas são. No fim das contas, eles não passam de pensamentos reunidos de maneira precária por conterem todos os sentidos da identidade egóica. Essa construção mental é aquilo a que, em geral, alguém se refere quando diz eu. Para ser mais preciso, na maior parte do tempo não é a pessoa que está falando quando pronuncia ou pensa eu, mas alguns aspectos dessa construção mental, a identidade egóica. Após o processo do despertar, a palavra eu ainda é usada,
No entanto, ela passa a vir de um lugar muito mais profundo dentro de nós. Quase todas as pessoas ainda estão identificadas com o fluxo incessante da mente, do pensamento compulsivo, em sua maior parte repetitivo e sem importância. Não existe nenhum eu fora de seus processos de pensamento e das emoções que os acompanham. E é esse o significado de ser espiritualmente inconsciente. Quando informadas de que existe uma voz na sua cabeça que não para de falar, as pessoas costumam ter duas reações. Ou perguntam, que voz? Ou a negam com raiva. E isso, sem dúvida, a própria voz, aquele que pensa, a mente não observada. Podemos considerá-la quase uma identidade que se apossou das pessoas. Há quem nunca se esqueça da primeira vez em que conseguiu romper a identificação com seus pensamentos, momento em que foi capaz de sentir brevemente a mudança de identidade, deixando de ser o conteúdo da sua mente para se tornar a consciência lá no fundo. No caso de outros indivíduos, isso acontece de uma maneira tão sutil que eles mal percebem ou apenas não notam uma abundância de alegria ou paz interior, sem saberem o que originou esses sentimentos. Gratidão e até o próximo vídeo